pegando. Dá um tchauzinho. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, ó, é mais tranquilo. A gente vai afundar, pode deixar o braço aqui. A gente vai afundar e a gente vai puxar a perna como se fosse um retirê e a outra vai saltar. Então, zum! Eu tenho que pensar, e já volta, tá? Eu tenho que pensar em esticar muito a base, esticar muito o pé na hora que eu saltar, como se fosse um tanlevê mesmo, tá? E aí, na hora que eu for empurrar esse chão, pensa que esse joelho não pode entrar. O joelho tem que ficar na linha do meu pé, tá? E eu vou pra cima, não pra frente, nesse momento, tá bom? A gente vai fazer 8 vezes com uma perna, 8 vezes com outra perna. Mas quando vocês forem fazer nos treinos de vocês, vocês vão fazer 3 vezes 8. 3 de 8 com cada perna, tá? Como aqui a gente vai fazer vários, a gente vai fazer uma vez só. 1 de 8 com cada perna somente, beleza? Então vamos lá, preparamos, 7, 8, e foi, saltou, e 1, e voltou, e 2, estica a ponta, e 3, estica no ar, isso, e 4, estica a ponta, e 5, pra cima, e 6, afunda um pouquinho mais, afunda mais, e 7, e 8, aí, vamos trocar de perna. Quando a gente for afundar, cuidado para esse joelho não ficar, ó, encolhido. Tá vendo que ele tá para frente? Eu tenho que tentar deixar pelo menos ele na linha do meu quadril. Nesse momento, não precisa deixar ele tão atrás que a gente não quer tão pesado. A gente está fazendo o primeiro, então ele é mais simples. Mas deixa, ó, na linha do nosso ossinho, tá? E a outra perna, 7, 8 e puxou. E 1, e 2, pra cima, 3, pra cima, força, 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Muito bem, isso mesmo. O segundo que a gente vai fazer é parecido com esse, só que a gente não vai ter deslocamento. Então, a gente vai segurar e só do fundir a gente vai pra cima. Então, é só a força de empurrar o chão mesmo. Então, eu vou saltar e vou voltar. Na volta, muito cuidado para esse joelho não cair nem para frente, nem para lá. Ele tem que ir para o meu pé, tá bom? Preparamos, então, 8 também com cada. Mas vocês vão fazer depois 3 de 8 cada perna, tá? Preparou 7, 8... plié e saltou para cima, estica a ponta, 1, estica, 2, força, e 3, e 4, firme, e 5, e 6, estica a ponta, e 7, e 8. Aí, trocamos, respira, preparamos, 7, 8, e foi, e 1, e 2, estica a ponta, força, 3, e 4, 5, pé inteiro no chão no plié, 6, e 7, e 8. Aê! Ótimo. Respira um pouquinho enquanto eu vou explicar. O terceiro, ele vai ser com deslocamento para a lateral, tá? Então, a gente vai pisar e daqui a gente vai puxar a perna e saltar. E pisa, salta. Pisa, salta. Pode usar essa dinâmica de braço. A mesma coisa, cuidado para o joelho não ficar entrando, tá? Primeiro, a gente não vai pensar em saltar as duas. A gente vai pensar só em pisar mesmo. Então, eu piso e salto para cima. Piso e salto para cima. Depois, a gente vai saltar as duas e puxar, tá? Preparamos. Só 8, vai e volta, tá bom? 7, 8 e pisei, saltei. 1 e 2, estica, 3 e 4, estica a ponta no ar, 5 e 6 e 7 e 8. Isso. Cuidado com a volta para não cair com o joelho duro. Pensa em cair no plié e aí deslocar, tá? 3 de 8 também. Agora, a gente vai saltar abrindo as duas pernas
e puxar. Então, eu vou saltar e puxar, saltar e puxar. Eu tenho que pensar, ó, em empurrar o chão com a que tá no plié, para eu poder esticar as duas e depois puxar. Pensando realmente em deslocar o máximo que eu puder. Desloca o máximo que puder e puxa. O máximo que puder e puxa. Tá? Uma de 8 também, mas nos treinos são 3 vezes. 6, 7, 8 e foi. E puxou, abre mais. Puxou, abre mais. E 4, pra cima, 5, pra cima as duas, 6, as duas, 7, as duas, 8. Aê! Isso aí. Cuidado para não deixar fazer assim, ó, uma e outra. Isso não trabalha a nossa musculatura com tanta eficiência como a gente quer. Então, eu tenho que pensar que na hora que eu empurrar o chão, eu quero mostrar as duas no ar, ó. As duas e puxo. Tá? Pensa nisso. As duas no ar e aí puxo. Tá bom? As duas e puxo, melhor. A que tá no chão, ela vai empurrar para fora, ó. Empurra e depois puxa. Ela empurra para fora e depois ela recolhe. Eu empurro ela para fora e depois eu recolho. Melhor. Certo? Agora, a gente vai saltar do afundo. Posso afundar um pouquinho mais. Eu vou levar no atiti. E vou esticar a base. Então, eu vou afundar um pouquinho mais para trás. Pode deixar o braço na primeira. Essa perna vai arrastar lá para cima com o joelho flexionado, semiflexionado. E a de base vai alongar muito. E 1, voltou. Tá bom? Então, a que vai subir, deixa ela um pouquinho dobrada. Pode dobrar um pouquinho. E a de base estica muito. 8 com uma perna, 8 com outra. Mas são 3 e 3. Preparou? 7, 8 e saltou. 1 e volta. E 2, afunda um pouquinho mais, Isa. E 3, mais longe, ó, a perna mais longe. E 4, isso. E 5, estica a ponta. E 6. E 7, estica a ponta. E 8. Aí, quanto mais força eu fizer para empurrar o chão com a perna que vai ficar esticada para baixo, mais eficiente é. Então, eu tenho que pensar em empurrar o chão com essa perna, tá? Fazer força do plié para esticar muito ela. Não só pensar em subir a outra, mas empurrar. A outra perna, preparou? 7, 8, empurra. E 1 para cima. Isso. E 2, para cima, Isa. E 3. E 4, isso. E 5. E 6. E 7. E 8. Ok. Isso aí, gente. E o último que a gente vai fazer, tem outros, tá? Mas esses são os que já funcionam bem, que a gente já pode trabalhar. O último que a gente vai fazer vai ser com deslocamento para frente e para trás. Então, a gente vai pensar em esticar as duas pernas também, e puxar. Esticar as duas e puxar. Para frente e volta. E puxa. A mesma lógica que a gente fez para a lateral. Eu tenho que pensar em esticar as duas no ar. Então, a que está no plié, ela vai fazer força para esticar antes de recolher, ó. Eu estico as duas e eu recolho. Eu empurro o chão com a que está no plié para esticar as duas e recolher. Tá? Preparamos. 6, 7, 8, afunda e vai. E 1, afunda. E 2, e 3, e 4, abre mais junto as pernas no ar. E 5, abre junto, junto. E 6, junto. E 7, e 8. Melhor. A mesma coisa da lateral. Eu tenho que evitar fazer isso, ó. Essa troca, tá vendo? Isso não trabalha a nossa musculatura como a gente quer. A gente tem que pensar em empurrar e abrir elas juntas. Empurrar, abrir juntas. Como se eu fosse fazer uma foto com elas assim. Ó a foto. Tum! Depois puxa. Tá? A outra. A frente. Isso. E afunda mesmo. Quanto mais plié eu fizer antes de saltar, mais eu vou trabalhar minha musculatura também. 7, 8 e foi. E 1, plié. E 2, plié. E 3, ó a foto. E 4. E 5, abre mais. E 6, abre, abre. E 7, abre.
e 8. Aí, gente, isso aí. 3 de 8 cada perna também.